Nas propriedades químicas dos metais, nós temos a formação de ligas metálicas, que são misturas, quando fundidos, formam uma mistura perfeita, chamada liga metálica. Queremos destacar, em primeiro lugar, o aço, tão importante nas estruturas das nossas cidades. O aço é uma liga onde participa essencialmente o ferro e um pouquinho de carbono. O percentual de carbono é de 0,5 a 1,5%. Se tiver menos, chama-se ferro doce. Se tiver demais, chama-se ferro gusa. Agora, se for ferro com até 1,5% de carbono, aquele ferro chama-se aço. O aço é uma liga metálica de ferro com carbono. A segunda liga que eu quero destacar é o latão, que antigamente formava as latas de lixo. O latão é feito de zinco e cobre. Já os sinos das igrejas e muitas estátuas são feitas de bronze. O que é bronze? Também é uma liga, feita de zinco e estanho. E as joias 18 quilates, como, por exemplo, esta. As joias de 18 quilates apresentam 25% de cobre e 75% de ouro. Chama-se 18 quilates. Aliás, muito cuidado. As bijuterias importadas muitas vezes trazem metais de transição altamente radioativos e que não são recomendáveis naturalmente. Poderão e produzem males à nossa saúde. Apesar de serem lindas, maravilhosas, baratas, não devem ser usadas. As joias devem ter a regulamentação, obedecer à regulamentação. E as joias, então, de ouro, são feitas com 75% só de ouro. Ah, não, eu quero ouro puro. Não vai prestar, porque o ouro, ele é muito maleável. O aurum, ele é maleável. Uma joia de ouro puro, ela seria totalmente maleável, não serve. É o cobre que lhe dá consistência. Por isso, no ano das Olimpíadas aqui no Rio de Janeiro, qual é o significado do ouro olímpico? O cara morde. O que significa morder? Porque se for ouro puro, se for o primeiro lugar, não quebra o dente, entorta a medalha, porque ela é maleável, é ouro puro. Agora, na prática, cuidado, não morda de verdade, porque provavelmente tem o cobre para lhe dar consistência. Bem, as propriedades físicas, as propriedades de alta eletropositividade e baixa energia de ionização são as mais importantes propriedades físicas dos metais, que proporcionam a possibilidade da propriedade química de formar cátion. A terceira propriedade é a condução da corrente elétrica. A corrente elétrica é intimamente ligada à sua estrutura. Os elétrons que estão soltos no metal é que são empurrados para frente. E o metal conduz eletricidade no estado sólido. Os compostos iônicos, como veremos, também conduzem eletricidade desde que o cátion e o ânion sejam separados, ou por alta temperatura, quando eles derretem, ou dentro d'água. Os metais não, eles conduzem corrente elétrica no estado natural deles, porque eles têm elétrons soltos, é o tal do mar de elétrons, que são empurrados e formam a corrente contínua depois que passa pelo metal. Muito bem,
A quarta propriedade física, que não altera a natureza da substância, é o seu baixo calor específico. Vimos que os metais alcalinos têm um número constante, resultado da multiplicação do calor específico pela sua massa atômica. No caso do nátrium, o sódio, qual é o calor específico do sódio? Será o 6,7 dividido por 23. E esse quociente vai me dar o calor específico do sódio, 0,291 calorias por grama por grau Celsius. Então, 1 grama de sódio aumenta de 1 grau com apenas 0,2 calorias. É muito baixo esse calor específico. A água, por exemplo, 1 grama de água aumenta de 1 grau se receber 1 caloria inteira. Essa aqui é praticamente 1/3 do calor específico da água. Praticamente 0,3 ao invés de 1 como é a água. Qual é o resultado? A água demora para aumentar de 1 grau, porque precisa de 1 caloria. Ela também demora para esfriar. Os metais, contrariamente, precisam pouca energia para aumentar de 1 grau, mas rapidamente também perdem a temperatura, porque basta eliminar 0,3 no caso, aproximadamente, para retornar 1 grau a menos. Muito bem. As tais propriedades organolépticas. As propriedades organolépticas são associadas aos nossos 5 sentidos. Quais são? Os 5 sentidos são visão, audição, paladar, odor, né? E tato. Muito bem. Se você emprega um desses 5 sentidos para determinar as qualidades do material, essas propriedades são organolépticas. Aliás, não vamos esquecer. Quando você ouve uma notícia no rádio, você grava. Quando você vê uma notícia na televisão, você grava muito mais. Por isso que é muito mais caro o comercial. Por quê? Porque você vê e você escuta. São 2 sentidos. Quando você assiste a aula do professor, você vê o professor, você escuta o professor, e se você escreve, se você faz um resumo, você põe o tato. O aprendizado perfeito é aquele que emprega o maior número de sentidos. Então, ouvir, escutar, ouvir, ver e escrever. Aí você aprende de verdade. No caso dos metais, quais são as propriedades associadas aos 5 sentidos, as tais organolépticas? São basicamente essas 3. Os metais são sólidos. Você usa o tato e percebe naturalmente que são sólidos. Não precisa encostar para ver que é sólido. Aliás, qual é o único metal que não é sólido? Hein? O único metal que não é sólido é o hidragínium, o Hg, é o metal líquido. A segunda propriedade organoléptica dos metais é o brilho metálico. Quando o professor pegou aquele pote de querosene com sódio dentro, ele mostra para os alunos aquela coisa enrugada. Mas ao pegar uma faca e cortar um pedacinho de sódio para colocar na água ou lá no chafariz, percebe-se a maravilha do brilho metálico. Os metais têm um brilho especial, que é prateado, um pouco cinza, é um brilho fantástico. Muito bem, e a terceira propriedade organoléptica é que os metais, a temperatura normal, eles são comparativamente frios em relação a outros materiais. Química fácil, tote ao seu dispor.